Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Pô, cara, seguindo aqui os episódios, eu tenho a honra. Bem, quando a gente entrevista amigo, não é entrevista, né? É Um bate-papo. bate-papo, é amizade, é parceria, né? É irmandade realmente, né? Tô aqui Aham. com o Júnior Gouveia, Top Master. Top mais, Tá esquece. maluco? Esquece. Né? Pô, assim, é lógico que é amigo, mas amigo é amigo, É, negócio negócios à trabalho, parte, né? trabalho à parte. Pô, o cara é estudioso, né, da área da harmonização, estudioso da anatomia, estudioso da ciência, estudioso do que faz, né? Tudo que se propõe a fazer é com excelência, né? Isso mostra e prova tudo e onde chega, né? Tá aí no palco principal do maior evento da América Latina, né, Do cara? mundo, né? Do mundo, cara. Que coisa de louco, A né, meu gente que irmão? palestra fora sabe que hoje é tudo bem, pessoal, o maior evento, né, do mundo de harmonização. Um prazer estar no palco principal. E é sempre bom estar com os amigos, né, que a gente estava conversando antes aqui. É um prazer estar sempre com o Flávio. A gente já tem essa amizade aí para 2, 3 anos. E Sim, eu faço questão de estar sempre participando, porque além da gente passar conhecimento, né, a gente passa que existe alguma coisa boa no mundo, né? A sim. amizade, o carinho, né, num mundo tão concorrido que é a harmonização. Então é sempre um prazer estar na Facop, sempre um prazer estar com você. E esse bate-papo, como sempre, vai ser bem legal e vai abrilhantar bastante aí. E espero, né, a gente trazer informações importantes, né, e já fazer o convite para quem estiver escutando. Né, eu sei que vai passar depois do Sim. congresso, mas se tiver algum take, né, sexta-feira, 9 horas da manhã, vou estar no palco principal falando sobre o que eu vou falar aqui agora, que são os códigos da face, né, onde a gente é um tema que eu trouxe novo, mas falando dentro do conceito Top Master, mas Sim. com um nome diferente, buscando hoje a era dos peptídeos, né, da bioestimulação, Cara, mas todo mundo só fala disso, né, irmão? é evolução, né? A ROF tem que evoluir. As pessoas, como você falou, né, a gente estuda muito, né, a gente traz esses protocolos, a gente começa a rodar esses protocolos, né, para a gente não ficar sempre na mesma coisa. E as pessoas vão envelhecendo, né, a gente vai melhorando a saúde, né, as pessoas vão vivendo mais e a gente tem que trazer coisas para as pessoas viverem com qualidade, né? Não adianta só chegar aos 80 anos, mas sem qualidade, com dor, né? Então, assim, eu vejo um caso mesmo em casa do meu pai que nunca se tratou, nunca fez uma atividade física, hoje com 75 anos sofrendo de muita dor, que dói na gente e a gente não Sim. quer, né? Então o mundo da harmonização, o mundo da estética evoluiu bastante e eu acho que cada vez vai evoluir mais, cada vez, como você falou, a gente tem que estudar mais, né? Trazer o lado científico, trazer, né, verdade para dentro da harmonização. E doutor, vamos lá. Você que é um cara que, além de estudar, você é nítido que você tem como princípio seu entregar tudo nas suas aulas, né? Sim, sim. Né? A Aham. gente que vê você dando aula, você chega, você Ah, quando sobe no palco ali, você sobe vai ali ter, para né? você Como se eu estivesse dando entregar, uma aula no né? curso, né? Entregar tudo ali, né, Aham, cara? Eu acho que isso é um diferencial mesmo, sim. né, dos seus cursos, de você chegar Aham. e poder entregar tudo pro aluno sair de lá com conhecimento verdadeiro. Flávio, assim, hoje eu te falo que eu sou o curso mais vendido no Rio de Janeiro, Sim. né, disparado, são 124 turmas, né, Cara, de isso é curso livre, incrível, né? 124 pós-graduação, turmas, né, cara. e é o que eu costumo dizer, né, a gente, às vezes, por marketing ou por, né, as pessoas aí evoluem, sabe aquela coisa do brilho, sobe, mas o mais difícil é se manter, Sim. né, então a gente procura sempre estar inovando e como você falou, é dar um curso diferente. Quando eu começo todos os meus cursos ou a palestra, eu sempre falo, se vocês querem a mesma coisa, 1 mais 1 igual a 2, sabe? Aquela pessoa que, por exemplo, se eu falar assim, vamos colocar isso aqui, a pessoa vai seguir. Eu sempre falo para o aluno, mas por que fazer isso, né? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Para você poder evoluir, senão você vai copiando sempre uma pessoa que às vezes não sabe nem se está certo. Né? Hoje tem tanto pseudo-professores, né? Eu vejo, você sabe disso, né? No mercado da harmonização, a pessoa faz um curso de 2 dias, está dando o curso, né? E assim, e aí pessoas, eu tenho marketing forte, vai replicando isso e o mercado vai ficando complicado, né? Então a gente se destaca por causa disso, porque a gente faz as pessoas pensarem. E como você falou, eu entrego tudo de verdade, né? O que eu faço no meu particular, eu entrego dentro do curso, entendeu? Então, assim, se as pessoas que realmente quiserem aprender, as portas estão abertas, porque realmente o meu curso é diferenciado, as minhas palestras são diferenciadas. Não é à toa que a gente hoje palestra nos maiores congressos do Brasil. Em uma estrutura muito bacana, né? Sim, com certeza. A gente se preocupa muito com isso, né? Trazer, mostrar, dar para os nossos alunos estrutura, dar para os nossos alunos, né, um espaço onde eles possam realmente aprender, ter paciente, né? É importante também um curso você
pô, quanto que a gente investe para poder ter paciente modelo, paciente reais, para Sim. o aluno poder treinar. Não adianta o aluno pagar um curso e chegar lá e não ter nada para praticar. Então, assim, esse é o diferencial, né? Muita prática, muito conhecimento, muita coisa científica, né? Uma evolução, acompanhando a evolução da harmonização. É isso como a gente faz. Falando da ciência, eu vejo que, e eu já assisti várias aulas suas, né? A Sim, gente gira, tá gira sempre, vários a gente congressos junto, tá sempre junto, né? E eu sou seu fã, você sabe disso, sei disso, né? igualmente. E a gente assiste junto, assiste as suas aulas. Eu vejo que você é um cara que se preocupa muito com a anatomia, né? Sim. E isso tá se perdendo em alguns profissionais, né, cara? Sim, cara, o problema é que as pessoas hoje querem, e eu falo não só, né, a quem dá aula, mas quem quer aprender. Por exemplo, é muito mais importante, a pessoa acha muito mais importante assistir uma aula de técnicas, mas nem sem saber. Sem saber Pô, anatomia. lá no meu código da face, que eu vou falar dos códigos, da leitura, planejamento, eu sempre falo, a primeira coisa é saber anatomia. Né? Você tem que saber anatomia. Eu tenho que saber, tem gente que não sabe, cara, tá fazendo harmonização, não sabe nem a artéria que passa no rosto. Sim. Sabe, não entende de osso, não entende de musculatura, vai fazer um botox, não entende do músculo, replica o que aprendeu. Então, assim, isso é surreal, cara, assim. Foi o que você falou, cara, tem que saber anatomia, eu tenho que saber planejar um paciente, tem que entender que cada paciente é único, né? Quando a gente fala dos códigos da face, o código é aquilo, que a gente fala, um rosto é diferente, um rosto mais gordinho, um rosto mais fininho, um rosto triangular, um rosto hexágono, um rosto oval, e o que eu vou fazer, como eu vou resolver, entendeu? Mas preocupando com você, porque quando a gente pensa em anatomia antes, a gente fica o quê? Quando a gente já tem uma proteção para não ter intercorrência, porque tratar a intercorrência é muito complicado. Sim. Né? Então a gente tem que saber um pouquinho de anatomia. Na verdade, tem que saber muito de Saber anatomia. muito. Entendeu? Mas pelo menos um pouco para você trabalhar. Tem gente que faz o curso e só quer saber técnica. Aí o pior de tudo, faz um curso online, vê uma técnica online, quer replicar, e o básico que é anatomia, ou saber intercorrência, não sabe. Então, assim, realmente foi o que eu falei, né? Os cursos são diferentes por causa disso, que a gente sempre bate na tecla. Tem que saber anatomia, tem que saber intercorrência. Se eu dar qualquer curso que eu dou, tem que falar de anatomia, tem que falar de intercorrência. Portanto, que na minha pós, a gente vai lá no hack com vocês, a minha pós para dentista, os meus alunos, eles ganham um módulo de anatomia em cadáver, que é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Hoje tem que fazer. E é um baita diferencial isso na pós, viu? Porque não são todas as pós que investem nisso, porque isso é um investimento, né, é barato, do instituto, né? não é barato. Entendeu? É um mês, é um módulo que a gente não ganha praticamente nada. Sim, né? sim. Mas assim, eu poderia muito bem chegar lá, primeiro módulo, contratar uma pessoa para fazer maquiagem e falar, anatomia, o músculo é esse. E a mulher ia estar satisfeita, mas não é isso, entendeu? Não é isso. E a gente ainda tem que pensar de uma maneira. Os meus alunos falam assim, mas por que anatomia não é no primeiro módulo? Aí eu pergunto a eles, vamos lá, vocês vão chegar no primeiro módulo, o anatomista vai dar aula, vai dissecar, vocês vão ver a artéria, mas vocês não vão saber qual é a artéria. Né? Vocês não vão ter a mão para, por exemplo, botar uma cânula no subcutâneo, né? Uma cânula de fio, uma cânula de preenchedor. Então, quando eu jogo lá para o sexto módulo, a pessoa já fez fio, já fez bioestimulador, já fez preenchedor, já fez toxina. Então, ela vai poder falar para o anatomista, qual é o músculo tal, qual é a artéria tal. Isso é legal. Qual é a camada subcutânea? Onde está o esmais? Onde está o ligamento verdadeiro? É isso, cara. Infelizmente. Só que aquilo fica sempre a mesma coisa. E aquilo, cara, é investimento. A gente investe em formar profissionais de verdade. Porque a gente lida com o ser humano, aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? Isso é legal. O ser humano, a gente se preocupa realmente. Eu me preocupo, é aquela coisa, como a gente está vendo hoje, a questão das cirurgias estéticas, não que eu seja contra, né? Eu acho que o dentista é preparado, mas ele tem que ter uma habilitação, né? Ele tem que estudar. Não adianta fazer como... Pô, imagina, um curso de 2 dias para você fazer um preenchimento. Já é complicado para fazer um botox, imagina fazer uma cirurgia na cara do paciente, que pode ficar uma cicatriz pro resto da vida. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é difícil, entendeu? É difícil. Só que o dinheiro muitas vezes vai na frente da consciência. Né? O dinheiro, as cara, pessoas que frase forte isso aí, cara. Cara, é uma frase mesmo que o dinheiro vai na frente da consciência e vai. Tu vê, infelizmente, 80% das pessoas pensam isso. Sim. Entendeu? Não vou ser hipócrita, a gente vive do dinheiro, precisa Obviamente dinheiro, precisa, quer sim. comer bem, se vestir bem, quer morar bem, mas a gente tem que ter a consciência, né, que a gente lida com o ser humano. E assim, eu não troco uma noite boa de sono por nada, entendeu? Fazer uma coisa no meu paciente que eu não vou saber se eu vou, que vai acontecer, depois se me ligar como eu vou sair de madrugada, então assim, e é o que eu costumo dizer, né, cara, a gente tá fazendo ROF desde 2015, eu não tenho um processo de paciente. Então, assim, isso para mais de 10 mil, 15 mil pacientes. Então, isso aí é muito legal. Tem uma história aí, né? Entendeu, cara? Não é qualquer coisa.
E vem cá, eu sei que o Milton gosta de exclusividade, né? Aham. Né, eu tô vendo que você tá segurando para não falar muita coisa das aulas aí, mas vamos dar uns pitacos do que vai ter na aula aí? Então, a gente vai falar de Face Codes, que é o código da face, como eu falei. Eu não vou falar muito, até porque é uma aula É, inédita, né? É uma por aula isso que eu falei, né? Eu onde a sei que a gente gente não. pegou um pouco do que eu falo da ROF 360 graus, entendendo que o paciente a gente vai tratar de dentro para fora, de fora para dentro, onde eu boto o conceito Top Master, que eu já falei outras vezes, que é planejamento, associação de técnicas e naturalidade, e associado hoje com a era dos peptídeos, né? Então a gente vai trazer os peptídeos, vai trazer essa questão do planejamento individualizado, né? De novo, porque assim, não adianta eu chegar e querer, como eu falei, vou dar uma aula de preenchimento de mandíbula. Mas aí eu tenho um rosto fino, eu tenho um rosto largo, eu tenho um rosto e as pessoas vão olhar aquilo ali, vão fazer uma técnica e um vai ficar bom e o outro não vai fazer. Por quê? Porque não sabe planejar, né? Não sabe, senão não tem resultado. Então assim, a gente tem que focar nisso desde o início, então é importante. Então é isso que eu foco bastante, é isso que eu sempre procuro frisar, né? Porque chegar lá no palco, vou fazer uma perfiloplastia no palco, vou levar um caso, vou gravar, é muito bonito, mas será que vai ficar bom? Vai ficar bom no nariz fininho, no nariz negroide não vai ficar, né? Sim. Se eu não fizer começar pela boca, não começar pelo, se eu fizer o nariz, não fizer a boca, entendeu? Então assim, é muita coisa que você tem que pensar, saber planejar para poder chegar ao resultado final legal, entendeu? Então é isso que a gente vai trazer em 40 minutos, né? Às vezes menos, às vezes mais, né? Procurar estar dentro do tempo, Dentro do tempo. mas a gente quer trazer isso, quer trazer essa nova era do colágeno, essa nova era da elasticidade da pele, né? Das fibras elásticas, do tratamento, né? Porque a gente, é o que eu costumo dizer, é muito fácil tratar um paciente de 20, 30 anos de idade. Agora, tratar um paciente de 50, de 60, de 70, de 80, como eu falei, cada vez mais as pessoas vivem mais. Sim. Cada vez mais as pessoas se cobram, parte estética, beleza. Então, assim, e aí, vai fazer como? Quando a pessoa, tem 60 anos, então acabou? Não vai, entendeu? Então, assim, é isso. É um pouco disso, né, que eu vou trazer. Já fiz a aula umas 10 vezes, toda hora eu ajeito um pouquinho. Toda hora mexe um pouquinho, porque né? a gente quer trazer sempre o melhor, né? Então, é isso. É um palco para 2.000 e poucas pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Sim. É um prazer estar sempre, né? Eu costumo dizer que até o Full Face é um ano, depois do Full Face é outro ano, porque a gente realmente é muita responsabilidade realmente palestrar no maior congresso do mundo, principalmente no palco principal. Você já Sem viveu dúvida. isso ano passado. Que foi Sabe incrível, que né? as pernas tremem um pouquinho. Nossa. Mas a gente, é o nosso papel, é o que a gente ama fazer, né? E sempre levar o melhor para o público, sempre trazer uma coisa diferente, né? E é isso esse é o nosso objetivo. Doutor, só tem que te agradecer. Primeiro pela sua amizade, né? Que é algo que a gente vai levar aí Não, para a vida toda. pra vida toda. Obrigado pela parceria também com a gente, né? Com a Facop, por estar sempre com a gente aí, né? Obrigado por tudo. Cara, que você brilhe aí imensamente, né? Que Deus use aí você pra poder Amém. levar um conteúdo pra vida das pessoas que possa transformá-las. Sim, a ideia da harmonização E que é através transformar delas que elas transformem vidas de outras isso, pessoas também. transformar a vida, né? Exatamente. Cara, então, Flavinho, assim, eu fiz questão até de fazer o podcast com você, que você é um amigo, né, que a vida me deu, sabe que eu te amo de coração. Né, falar com você é como se a gente estivesse conversando fora Exato. daqui do podcast. A gente sempre conversa, sempre está junto em todos os congressos. Falar da Facop também, que eu depois que eu entrei na Facop, assim, para quem está me escutando, não é porque eu estou falando na Facop, eu falo isso sempre. É uma empresa muito séria, né? À toa que hoje tem a maior certificação de todas as faculdades, né? Então é muito sério. O Rafael tem um controle tamanho, vocês, né, na administração, né, muito bem administrado. Então, assim, a gente tem toda a segurança de fazer nossos cursos, de ter, né, quando a gente precisar de uma ajuda, né? Então, isso é muito bacana, né? Porque não adianta nada, eu vou pagar menos numa empresa, eu vou fazer menos numa coisa, só que na hora que você precisar você não tem um apoio, você não tem nada, você fica largado. E para você ter um curso, para você ter uma pós, você precisa de uma faculdade realmente que esteja ali com você, que vai brigar com você no CFO, que vai brigar com você, e isso realmente a Facop, eu tiro o chapéu porque é uma empresa muito grande, né? Não é à toa que vocês disparam aí, né, o tamanho de faculdade, internacional, então assim, só tem que dar os parabéns, né? E cada vez mais o Full Face aí explodindo, o maior congresso do mundo, cada vez maior, e sempre muito bom estar aqui. Né? Então, como eu falei, tem um ano antes do Full Face e tem um ano depois do Full Face. Depois do Full Face, a é gente, isso. Pô, não é à toa que eu tô desde fazendo aula há 2 meses, desde sábado ajeitando aula para cá, ajeitando aula para cá,
E agora daqui a pouco vou subir para fazer aula amanhã, porque a aula tá pronta, mas sempre quer mexer alguma coisa. Sem E dúvida. é isso. Prazer imenso. Muito obrigado pelo Mozão, convite mais uma obrigado. vez. Pô, você E não tamo tem junto como ter podcast sem ter Júnior Gouveia, né? Tamo junto. Amém. Facopcast, a nossa voz é odontologia.